Boa noite, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Há aquela velha história daquele homem que transitava por uma estrada deserta, altas horas da noite, ele ia às escuras e com medo, porque naquele trecho de estrada ocorriam frequentes assaltos. E ele procurava sair dali o mais rápido possível. E, de repente, às escuras, ele ficou com mais medo porque percebeu que alguém se aproximava por trás. Voltou-se sem enxergar nada e perguntou: "Quem vem lá?" Silêncio. "Quem vem lá?" Ninguém respondeu. Apressou o passo. O seu perseguidor também. Começou a correr, e o perseguidor em seus calcanhares, já esfalfado, sentindo o coração como que a querer sair-lhe pela boca, tamanho o seu medo, o seu nervosismo, pulmões em brasa pelo esforço despendido, eis que ele passou por um pequeno bico de luz que iluminava ali uma pequena área. Olhou para trás e imediatamente o seu medo desapareceu, porque ele verificou que estava sendo acompanhado por um burro velho, habituado a seguir as pessoas que iam por aquela estrada. A partir do momento em que ele percebeu a razão de seu medo, constatou que não havia motivo algum para ter medo. Algo semelhante ocorre com relação à problemática da morte. Muita gente tem medo da morte. Muitas pessoas preferem transferir o assunto da própria morte ou da morte de um familiar para um futuro remoto, distante, como se fosse alguma coisa que não devesse acontecer nunca em toda a vida. Por isso a morte costuma apanhar as pessoas desprevenidas, por isso as pessoas se perturbam diante da morte. Entretanto, meus amigos, não deveria ser assim. Afinal, a morte é a única certeza da vida. Vamos contar a história da morte de um homem. Essa história será ilustrada por desenhos que serão projetados. Começa a chegar gente no velório. O pessoal normalmente comparece ao velório por um dever de solidariedade. É o que nos leva ao velório, por um dever de solidariedade. Só que a gente costuma cumprir esse dever pela metade, com a presença física, esquecidos da compostura espiritual. Naturalmente, meus amigos, há muitas perguntas que surgem a respeito do assunto. A pergunta mais frequente que fazem na palestra sobre a morte é sobre a doação de órgãos. Por exemplo, muita gente gostaria de doar os olhos. E se alguém me perguntar qual o pior tipo de morte, eu direi tranquilamente é o suicídio. Porque em qualquer tipo de morte, nós podemos dizer que foi a vontade de Deus. No suicídio, não. Ninguém se suicida pela vontade de Deus. É contrariando a vontade de Deus que o indivíduo se suicida. A segunda pergunta que fazem com muita frequência no Pinga Fogo diz respeito à cremação. Uma coisa interessante, muita gente quer ser cremada. E nós temos que acabar também com o culto aos cadáveres. Pessoas que vão ao cemitério estão, na verdade, cultuando cadáveres. Para encerrar, então, eu gostaria de observar dois aspectos. Em primeiro lugar, a questão do preparo para a morte, do tirar o medo da morte. O objetivo da palestra foi exatamente esse: mostrar que a morte não é bicho de sete cabeças, é o retorno à vida espiritual, que nós podemos estar tranquilos se tivermos uma vida decente e digna, como devemos nos comportar diante da morte de familiares, enfim. Para encerrar, então, eu gostaria de observar dois aspectos. Em primeiro lugar, a questão do preparo para a morte, do tirar o medo da morte. O objetivo da palestra foi exatamente esse: mostrar que a morte não é bicho de sete cabeças, é o retorno à vida espiritual, que nós podemos estar tranquilos se tivermos uma vida decente e digna, como devemos nos comportar diante da morte de familiares, enfim. Eu acho fundamental, diante da morte de um ente querido, que nós nos submetamos à vontade de Deus. Não importa como aconteceu a morte, se Deus permitiu, se chegou a hora, não chegou, foi com a permissão de Deus, que seja feita a vontade de Deus. A mais perfeita submissão à vontade de Deus
repetiram em uníssono as santas palavras de Jó: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu santo nome. Jesus nos abençoe.